Então, quando é que me dão um netinho? Pensem assim. Faltam 9 meses para o Euro 2024. New Zealand's Prime Minister bringing her baby to the UN. She's the first world leader to do so. Jacinda Ardern kissing her 3-month-old daughter, Neve, with her husband beside her. Is the pain that bad? No, you're driving me crazy! Funciona. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. Eu sou o Jossi. E hoje vamos falar de maternidade e saúde mental. Para quando um netinho? E filhos, para quando? São perguntas muitas vezes ouvidas por mulheres e homens também, mas sobretudo por mulheres quando entram na idade adulta. Para percebermos um pouco mais sobre o impacto da gravidez na mulher e na dinâmica de casal, vamos falar com a Vanessa Valente, que é psicóloga perinatal. Obrigado, Vanessa, por teres aceitado o nosso convite. É um gosto para nós ter-te aqui e convém também sublinhar que és a primeira mulher a ser nossa convidada, o que por si só já é marcante. Vanessa, antes de mais, eu vou-te perguntar o que significa perinatal e o que faz uma psicóloga perinatal. Antes de mais, agradecer-vos novamente o convite. É uma honra participar sempre nestas iniciativas. Nós, quando falamos de psicologia perinatal, falamos de tudo aquilo que tem a ver com o nascimento. E quando falamos em nascimento, não é só quando existe uma gravidez e quando as coisas correm bem. É também com a pré-conceição, quando nós começamos a pensar que eventualmente queremos ser mães ou queremos ser pais. Okay. Ou quando temos esse desejo, mas as coisas não se realizam dessa forma. Casos de infertilidades, perdas gestacionais, quando a gravidez não é assim propriamente desejada e temos que a interromper voluntariamente, ou quando temos que a interromper por motivos médicos. Portanto, acaba por ser uma população ainda um pouco extensa, que, como o nome indica, está relacionado com tudo em torno do nascimento. Ok, e vai até que idade em termos de, portanto, depois da criança nascer? Depois da criança nascer, portanto, o período perinatal. É só até ao nascimento da criança? Não. Pode também abranger a parte do pós-parto. Ok. E aí o pós-parto não tem propriamente, ou aquilo que nós chamamos de puerpério emocional, não tem propriamente uma data definida. Aquilo que os estudos nos indicam é que pode durar entre 2 a 3 anos após a criança nascer, porque é uma adaptação que a nossa vida leva, portanto muita coisa muda e está sempre a mudar ao longo de 2 ou 3 anos. E portanto aquilo que normalmente é definido é esse período. Ok. E, portanto, compreendo nessa altura questões como depressão pós-parto e... Sim, depressões pós-parto, baby blues, a própria adaptação normal, outras perturbações psicológicas que possam surgir. Essas são normalmente as mais... ou melhor, a depressão pós-parto é uma perturbação. O baby blues nem tanto. Já vamos chegar lá. Mas normalmente a depressão pós-parto é aquela que nós mais associamos a esse período, mas existem claramente outras. Eu, se calhar, queria começar... aliás, essa também foi uma das razões que quisemos abordar este tema, pela questão da pressão, não é? Que as mulheres... O casal também sofre. Os homens também, os homens também, mas as mulheres se calhar mais, não é? Pelo menos na nossa sociedade também acho que tem a ver com o período de fertilidade, não sei. E se calhar começar por perguntar se essa pressão também chega ao psicólogo. Não no sentido de tu te sentires pressionada, mas pessoas que vão ao psicólogo em função dessa pressão? Em função dessa pressão. Eu acho que qualquer mulher eventualmente se sente pressionada com isso. E para algumas não é uma questão que seja fácil de lidar sozinhas. Especialmente se imaginemos que aquela pessoa até está a tentar engravidar e não consegue. Se calhar está sempre a ouvir, mas quando é que vais ter um filho? Está bem na hora. Já tens um, quando é que vem o próximo? Isto, claro que para algumas pessoas acaba por ser mais... por lhes tocar mais do que se calhar a outras. Ou seja, vai aumentar a frustração também delas. Aumentar a frustração nesse sentido. E falamos da infertilidade como falamos de uma perda gestacional. Por exemplo, se eu estive grávida e perdi o bebê e alguém passa a vida a falar-me disso, muito provavelmente isso também me vai causar algum transtorno. Esta pressão é normalmente exercida por parte de quem? E porquê? Eu diria que de toda a gente. Toda a gente? De toda a gente. É dos pais porque querem ter netos, é dos irmãos porque querem ter sobrinhos,
é dos amigos porque querem que o filho que acabou de nascer tenha um amiguinho mais ou menos da mesma idade. É da própria sociedade que és mulher, tens que ter Com uma filhos. curiosidade, porque eu às vezes vejo grupo de amigas a terem bebés ao mesmo tempo. É uma pressão coletiva que fazem umas sobre as outras? Ou... Também se calhar uma ativação desse instinto, desse desejo. Sim, provavelmente também algumas pessoas se sentem elas próprias pressionadas, que é, se toda a gente à minha volta está nesta fase da vida, o que é que se passa comigo para eu também não estar aqui? E muitas vezes existe também a pressão do tempo. Não é? Sim, porque para as mulheres nós somos praticamente uma bomba relógio, que é, nós sabemos que existe uma idade ideal, biologicamente falando, para nós termos filhos, e que se nós estendermos além dessa idade, provavelmente podemos vir a ter complicações nesse sentido. E quais são os mecanismos psicológicos que estarão por trás desta pressão social? O que é que leva alguém a tecer esse tipo de comentários ou a exercer pressão sobre o outro para que essa pessoa se reproduza, não é? Às vezes acho que não é... Somos uma sociedade natalista, não é? Mesmo em termos religiosos há essa somos, e porque se um casal está junto há tanto tempo, imaginemos que até o casal está junto há 2 a 3 anos, eventualmente as pessoas começam a achar estranho, não casam, não têm casa, não têm filhos, depois existem muitos mitos associados a isso, que são egoístas, não querem dar continuidade à família. Há quem diga que ser egoísta é o contrário, não é? O desejo de se reproduzir. Há até quem diga que o ato de reprodução é sempre um ato extremamente egoísta. Não, é sério. Sim, já é muito filosófico, mas sim. Sim. Mas não é esse o cerne da questão, não é? Não, estás a fugir. E depois, além da questão do egoísmo, acaba por surgir de alguma forma também o facto destes casais serem mal amados, que é se calhar a relação não vai assim tão bem quanto isso e por isso não têm filhos. Isto são tudo mitos que nós criamos à volta disto. Às vezes não é tanto... Pode não existir uma maldade por parte das pessoas. Às vezes é só curiosidade ou por acharem que faz parte do ciclo de uma família, mas nem todas as famílias são iguais e cada vez menos as famílias são iguais. Sim, e até existem as famílias que não são tradicionais, não é? Exatamente. Famílias homossexuais, etc. Que, pronto, certamente também podem sofrer dessa pressão, é verdade, não é? Mas de alguma forma são também, por natureza, diferentes, também nesse aspecto da reprodução. E pode da relação, a pensar. E pode surgir o contrário, o filho também pode... Numa relação problemática, o filho pode ser visto como uma solução. Pode ser visto como uma solução, mas não quer dizer que a seja, não é? Como uma solução para o problema, para a relação... Para combatar uma relação em falência. Pois, isso acontece muitas vezes. E o que é que costuma acontecer nesses casos? Aquilo que os estudos nos provam é que se a relação já está mal, o mais provável é que durante o primeiro ano de vida ela termine. Até porque há ali uma reestruturação muito grande que acontece. Claro. E da tua experiência enquanto psicóloga perinatal, achas que as mulheres recorrem devidamente ao psicólogo? Também há um vídeo que vamos ver, um vídeo humorístico de Porta dos Fundos, em que uma mulher anuncia que está grávida e as várias amigas aconselham-na, não é? De 1001 formas. Uma grávida, quem é que deve ouvir? Então, gente, tô grávida. Oi? Para! Amiga, a melhor coisa que poderia ter dado pro planeta. Você sabe que sua vida acabou. Conta pra ninguém até o 4º mês, senão você pode perder. Sua vida começou agora. Você abriu um portal rumo ao Nirvana. Importante, contrata uma babá. Contrata uma doula. E uma astróloga. Vai no médico todo dia, senão você pode perder. Não contrata ninguém. Tira uma licença agora do trabalho de um ano. Eu acho que a única pessoa... eu tenho a certeza que a única pessoa que ela deve ouvir é ela própria. Porque não adianta... Nós, quando engravidamos, o que acaba por acontecer é que os palpiteiros de serviço aparecem todos. Toda a gente tem fórmulas mágicas para tudo correr super bem. Esses palpiteiros são só mulheres ou também homens? Assim, também podem ser homens, mas eu acho que em grande maioria... sei lá. Pois, eu nunca vi um homem fazer essas questões, mas é possível. Nem que seja o próprio médico, sei lá. Os homens são um bocadinho mais chill nesta situação. Okay. As mulheres acabam por, se calhar, criar logo os cenários todos possíveis e imaginários. Se o bebê chorar, dá isto. Se o bebê não dormir durante a noite, faz aquilo.
e todas as famílias são diferentes, nós somos todos diferentes, temos todas formas diferentes de reagir perante a mesma situação. E numa situação de gravidez e de pós-parto isso também acontece. E portanto nós não podemos pedir que uma família reaja de uma forma igual à outra. E quando fazemos estes palpites, é praticamente dizer que existe uma solução perfeita para tudo, que não existe. O que existe é o que funciona para aquela família e a única pessoa que sabe o que funciona é a pessoa, porque são os pais daquele bebê. São a mãe e o pai, ou a mãe e a mãe, ou o pai e o pai, seja lá qual for a situação. E as pessoas às vezes não podem achar que as coisas funcionam, mas que na realidade funcionam assim de uma forma um pouco tóxica, que a longo prazo pode ser prejudicial, inclusive para essa criança. Como assim? Portanto, o funcionamento da relação dessas pessoas, portanto, criar uma dinâmica que acaba por não ser saudável nem para elas, nem para a criança, e elas acharem que estão a fazer bem. Sim, pode acontecer, principalmente quando nós seguimos às vezes formas de fazer as coisas que não são propriamente as mais adequadas, ou quando acabamos por ir contra aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós achamos que devemos fazer. Ok. E achas que as pessoas deviam estudar, portanto, o que esperar da gravidez, o que esperar da educação de uma criança nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, antes de se meterem nesse trabalho? Nesse trabalho. Ou que, por outro lado, isto é uma coisa de instinto e não vale a pena pensar muito nisso? O que é que seria ideal? Isso é um trabalho para o resto da vida. Sim, não é? sim. E, portanto, como sendo um trabalho para o resto da vida e sendo a responsabilidade que é, seria importante que ainda antes de nós sequer partirmos para isso tenhamos alguma noção de como é que as coisas correm. Existem formas de nós nos sentirmos que são normais durante a gravidez, existem formas que não são. Existem coisas que vão acontecer connosco, com o nosso corpo, com a nossa vida durante a gravidez e no pós-parto, que algumas são normais e algumas também não. A criança vai se desenvolver de uma certa forma, mas nós também temos que saber, temos que ter a informação se aquilo é forma saudável ou não e como é que podemos potenciar esse desenvolvimento. E grande parte das pessoas acaba por, se calhar, não mergulhar a fundo nisso. Ok, mas deviam. Mas deviam. Porque, como qualquer coisa, nós estudamos para isso, não é? Nós, para as profissões que temos, nós estudamos para elas. E ser mãe e ser pai não é... É um projeto É um projeto de vida. Sim. É mais importante do que essas questões dos estudos e tudo isso. Exatamente. Estamos a cuidar de outro ser humano, ou de outros seres humanos, não é? E, portanto, isso é algo de grande responsabilidade. Mas há pouco falaste que há formas normais e anormais da mulher se sentir durante a gravidez. Queres falar um pouco sobre isso? O que é normal? O que é normal? Sim, é normal que durante a gravidez nós nos sintamos, durante a gravidez e durante o pós-parto, que nos sintamos mais tristes, que nos sintamos frustrados, que tenhamos todo um leque de emoções como qualquer outra pessoa tem no seu dia-a-dia, não é? Ainda para mais no pós-parto é normal que eventualmente nós tenhamos saudades da vida que nós tínhamos antes, que nós façamos um luto também por essa vida e pela pessoa que nós éramos, que a tristeza venha, que venha a raiva, que venham todas as emoções e mais algumas. Isso é normal. Por isso é que convém também estar preparado para isso. Convém estar preparado para isso. E quem se vai meter nisso, porque é por escolha, não é? Também claro. Tem que ter também consciência de que isso pode acontecer e que isso é normal, para depois também não se assustar quando isso acontecer. Se for uma gravidez indesejada, provavelmente esse sentimento de frustração, etc., será maior, não é? Será maior e acaba por também ser maior o risco de eventualmente desenvolver alguma coisa que não seja normal. Ou que não seja... que de alguma forma já pertença ao outro lado da moeda. E que coisas são essas? Que coisas são essas? Portanto, nós quando falamos... essencialmente no pós-parto nós temos o baby blues, que por si só não é uma perturbação, não é preciso tratamento, é sim uma alteração hormonal, uma alteração emocional que advém das nossas alterações hormonais e do próprio stress associado ao parto, que atinge ali o pico nos primeiros 10 dias e depois ao fim de 2 semanas tende a resolver-se sozinho. Mas o é que uma adaptação. É como se fosse uma adaptação. Falamos de sintomas muito
comuns: tristeza, maior irritabilidade, que é aquilo dito normal. Não é nenhum tipo de perturbação, como disse há bocadinho. No entanto, depois isto chega ali a um limite em que deixa de ser normal. Isto quando o quê? Quando passa a ter interferência no nosso dia-a-dia, quando se estende no tempo, quando é mais frequente, mais intenso. Aí já podemos estar perante perturbações a nível de saúde mental. Depressões pós-parto, ansiedades, perturbações que estejam relacionadas com a ansiedade, que logo aí englobam um grande grupo de E também há coisas. o fenómeno pré, não é? Há certas pessoas que engravidam que já têm problemas de saúde mental. Sim, e essas pessoas também deviam ter um cuidado acrescido, porque a gravidez é ali das fases de vida de uma mulher em que há um maior risco de se recair numa perturbação mental. Portanto, se a pessoa eventualmente já teve problemas de saúde mental, que possa voltar, que os sintomas possam voltar durante essa fase, e se nunca tiveram, que possam iniciar essa sintomatologia. E porquê isso acontece? São questões fisiológicas, bioquímicas? São questões fisiológicas, são questões de alterações de hormonais, essencialmente, porque existe uma grande alteração hormonal no corpo de uma mulher que está grávida. São relacionadas com as adaptações. Muita coisa muda ao mesmo tempo. Existe uma adaptação em todos os campos das nossas vidas. E, portanto, tudo isso conjugado faz com que haja um maior risco que este seja um período crítico para a nossa saúde mental. E há pessoas que têm certas perturbações mais graves do ponto de vista mental, por exemplo, esquizofrenia, personalidade borderline e por aí fora. A minha questão é, há algum caso em que uma pessoa não deva ficar grávida ou não deva reproduzir-se, ou de evitar isso? Ou, pronto, não te queres pronunciar. Ok. Mas à partida existe uma certa componente genética que pode passar para... Sim, em algumas perturbações, como é o caso de esquizofrenia, existe uma percentagem genética que pode depois determinar se os descendentes podem ou não vir a desenvolver. O que não quer dizer que obrigatoriamente o filho de alguém que tenha um diagnóstico de esquizofrenia tenha que ter. Mas essa pessoa, por exemplo, com esquizofrenia, se estiver diagnosticada e medicada, também vai ser medicada durante a gravidez, que também pode ter implicações. Sim, para... Também poderá ser medicada durante a gravidez, mas eu quero acreditar que os meus colegas psiquiatras também têm em conta não esse acredites, aspecto. não tem. E que dão a medicação correta para essas situações. Não é? Porque existem Psicóticos, os antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos que podem ser tomados durante a gravidez e que não têm assim riscos acrescidos nem para a mãe nem para o bebê. Temos é que ter esse cuidado, não é? Que aí já foge um bocadinho do meu campo de atuação. Claro. E já vai para o campo da medicina. Certo. Eu queria aqui abordar um tópico que, ainda antes da gravidez, que é, portanto, as relações sexuais com o objetivo de engravidar. Nós falámos disso antes da gravação. Sim. De que forma é que esse tipo de relação planeada, em vez de ser espontânea, não é, prazerosa, pode afetar a dinâmica emocional do casal? É no sentido em que, ok, agora nós vamos começar a praticar o sexo, sim, de acordo com o calendário e tudo mais. Com um fim reprodutivo, não é? Tornar-se uma coisa quase mecânica, sim. Nesse aspecto, é um trabalho, não é? Vamos marcar no calendário. De certa forma, sim. Acaba por ser exatamente assim. Principalmente se já estão a tentar há algum tempo e não tem corrido bem. Acaba por ser, eu costumo dizer que é o sex on demand, que é com a hora marcada, vamos ao calendário, ver quando é que a mulher ovula, para calcular ali o período fértil, e aquilo vai ser dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim. Isto quebra tudo aquilo que é suposto existir numa relação sexual, que será a parte espontânea, a parte que é prazerosa, que é divertida, que é o antecipar que alguma coisa pode vir a acontecer. Naquele momento nós já sabemos que vai acontecer e pronto. Tem a hora marcada, se calhar ainda acabam a relação sexual e
têm algumas superstições que cumprem porque acreditam que de alguma forma aquilo pode trazer o positivo mais depressa. Já ouvi imensa coisa. Queres falar dessas superstições do que ouviste? Será que as pessoas continuam a praticar essas superstições, posições para nascer menino e menina e coisas assim? Eu acredito que em alguns casos sim, porque diz-se imensa coisa, que relações sexuais em dias, não sei se é bem assim, mas pronto, que em dias pares que é menina, que em dias ímpares é menino, que se deitar para o lado direito é menina, que se deitar para o lado esquerdo é menino. Como assim se deitar? Que após a relação, okay. Se a mulher se deitar para o lado direito é menina, se deitar para o lado esquerdo é menino, que se não for à casa de banho é melhor para manter o esperma lá dentro. Que tem que levantar as pernas. Há de haver muita gente uma que acredita. Série de coisas. Sabe o que é que isto fez-me lembrar? Era daquela série The Handmaid's Tale. Já viste essa série? Nunca vi. Em português não sei como é que se chama. Mas pronto, aquilo é uma sociedade, para quem não sabe, é uma série muito boa. É uma sociedade distópica, portanto os Estados Unidos deixaram de existir, ou pelo menos na sua forma íntegra. A história de uma serva. A história de uma serva. E foram tomados, tornaram-se num país chamado Gilead, que é uma ditadura religiosa. E então, porque aquilo houve uma espécie de um apocalipse, então quase todas as mulheres deixaram de ser férteis e só um núcleo muito pequeno que ainda é fértil, e elas são escravas sexuais, basicamente. Vestem-se de vermelho e então aquilo há uma elite de poderosos, não é? Casais poderosos, que são todos inférteis, e cada um deles tem uma criada. Quer dizer, a mulher é infértil, o homem é fértil, cujo objetivo é simplesmente dar filhos, e então eles simulam, portanto vão para a cama, não é? Os três, mas todos vestidos, e o marido tem a relação sexual com a criada, mas simulando que a está a fazer com a própria mulher, ou seja, uma coisa completamente artificial. Para manter uma certa etiqueta moral. Portanto, é um cenário muito apocalíptico, mas fez-me lembrar agora assim, muito exagerado. Mas isto no limite é muito mau para as relações, não é? Isto que nós falávamos de ter relações sexuais a hora marcada e em dia marcado, eventualmente vai chegar a um ponto em que vai gerar desentendimentos, vai gerar desconforto. Relativamente, portanto, à altura em que as pessoas estão a decidir ter filhos, e se não conseguem, portanto, de facto, reproduzir-se, não é? Se não conseguem criar uma gestação, o que é que pode acontecer? É comum as relações terminarem em função dessa portanto, incapacidade de gerar uma criança? Ou... Eu acho que cada vez se vê menos relações a terminarem por isso, até porque existem soluções que podem vir a trazer uma gravidez ou um bebê. O essencial é que este casal de alguma forma consiga comunicar e decidir o que é que quer fazer a seguir, que é se eu não consigo atingir uma gravidez de forma, vá lá, digamos, convencional, entre aspas, estou disposto a avançar para tratamentos de procriação medicamente assistida, sim ou não? Se não, adoção, etc. Quero adotar ou quero optar por uma vida sem filhos? Se sim, aí já é um percurso um bocadinho diferente. E emocionalmente também é o próprio exigente. Pronto, voltando outra vez às relações sexuais, eu queria passar para o pós-parto. Nós também falámos disso um pouco, porque eu tinha até esta ideia que há certos homens que veem o parto, não é? E depois sentem repulsa. Mas disseste-me que não é exatamente assim. Mas de que forma é que também, portanto, as mudanças no corpo da mulher, todo este processo da gravidez pode afetar? Nós, quando dizemos que não é exatamente assim, acaba por ter vários fatores. O homem não é obrigado durante o parto estar a ver o bebê ser expulso. Pode optar por estar à cabeceira da cama, que até acho que é o mais comum, a apoiar a companheira. Mas claro que numa situação de pós-parto existe uma série de fatores que acaba por fazer com que a libido de alguma forma esteja diminuída. Primeiro porque existe um terceiro elemento, nós deixamos de ser 2 para passar a ser 3. No mesmo quarto, não é? Ou talvez um quarto, ou 5, quinto elemento. Não, e que também é muito, faz-se notar muito, não é?
Chora. Sim, constantemente, chora, interrompe e depois... E depois os padrões de sono também estão muito alterados, não é? Padrões de Também, sono alterados. Se padrões de sono estão alterados, à partida nós estamos mais irritados com tudo aquilo que se passa Sim. à nossa volta, mais reativos, estamos mais cansados, porque não conseguimos descansar propriamente. Se já tivermos iniciado o trabalho, também temos aqui uma ginástica um bocadinho difícil para fazer, porque temos que cuidar da casa, temos que cuidar de nós, temos que cuidar da relação, e muitas das vezes neste processo todo também se perde o próprio alimentar da relação. E esquecemos que também não é só a parte sexual que faz parte de uma relação de intimidade a dois. Por isso, além dessa questão de o observar o parto, há muitos outros fatores que acabam por influenciar na questão da perda do desejo sexual. Ou porque é desconfortável e dói, sente que a dor não é normal, mas ou é porque é desconfortável e dói. Dói, neste caso, À à mulher, em função portanto, das alterações que em função das alterações hormonais e biológicas normais, de maior secura vaginal, de ter tantas preocupações. Mas às vezes há mesmo casos em que é preciso fazer corte, não é? E há uma fase de recuperação. Sim, isso é um assunto um pouquinho polémico. Depois podemos Então falar já vamos sobre falar, se é polémico, vamos falar. Isso é um assunto um pouquinho polémico, porquê? Porque nós quando falamos de cortes... Mas olha, se calhar vocês poderiam, porque isto, eu só ouvi falar deste tópico uma vez e sou um bocado ingênuo nesta questão dos cortes, portanto, ou tu ou a Vanessa podiam explicar um bocadinho o que é. Portanto, o corte que ele está a falar... Melhor ela falar. Eu não vou falar sobre É isso. assim, eu também não sou profissional de enfermagem, nem de medicina, nem nada que se pareça, mas dentro da área nós acabamos por ter conhecimentos de tudo isto. Nós, quando falamos de cortes, falamos da chamada episiotomia, que é um corte que é feito para alargar o canal de saída do bebê. Se é... Mas é para facilitar... a saída do bebê. Certo. Se é a forma mais... Mas é um procedimento agressivo? Não é que seja... No sentido, para a mulher, fisicamente? Fisicamente acaba por ter interferência naquela que é a construção normal do corpo, não é? Mas isto é uma prática recente ou... Não, isto já acontece há muito tempo. Muito tempo. Eu até tenho aqui essa informação de estatisticamente falando. Então já podemos dizer que é uma prática antiquada. E já devia ter deixado É uma prática que é considerada violência obstétrica e que é desaconselhada. Uma coisa é quando nós falamos de lacerações, que é quando o corpo da mulher sozinho rasga. Outra coisa é quando nós falamos de episiotomias, que é um procedimento médico, quase cirúrgico. Os dois, a laceração não é obrigatório que exista depois sutura daquela ferida. A episiotomia já é um bocadinho diferente. E a recuperação é dura? A recuperação... Mas o corte dos lábios interiores e também exteriores, ou é só... É da entrada do canal vaginal. Ok, portanto será as duas. Se calhar mais dos lábios... O próprio músculo também? Aquilo acaba por de alguma forma ser... um risco, não é? Até porque depois é uma cicatriz que a mulher tem que tomar conta dela e que grande parte das mulheres se calhar nem sabe como fazer ou que o tem que fazer. Isto depois também para a própria vida sexual acaba por ser um risco. Ok. E também pode levar a que a pessoa tenha menos interesse, nesse caso a mulher menos interesse nas relações sexuais inicialmente. Sim, menos interesse até por causa da questão da dor que nós falávamos, ou algumas mulheres também por receio de uma nova gravidez, para não passarem outra vez pelo mesmo. E acaba por, de alguma forma, ter impacto na vida da mulher. E qual é o período normal, vamos dizer assim, que é minimamente saudável, até retomar uma vida sexualmente ativa no pós-parto? Medicamente falando ou... Psicologicamente falando... É assim, medicamente falando, aquilo que normalmente é recomendado pelos médicos são as 6 semanas. 6 semanas. Portanto, sem sexo, não é? 6 semanas sem qualquer tipo de penetração.
é aquilo que normalmente é recomendado por parte dos médicos. Não necessariamente sem sexo. Sem penetração. Sem sexo dessa natureza, assim. Psicologicamente falando, é aquilo que o casal se sentir preparado para isso. Porque essa questão psicológica, se eu vou fazer, se vou ter relações sexuais só para agradar a pessoa com quem eu tenho uma relação, provavelmente a coisa não vai correr nada bem. Este período de pós-parto não é um período crítico para uma relação amorosa? Dá para os dois lados. Se o Sim. casal souber aproveitar o momento em si, acaba por de alguma forma ser um momento de crescimento para eles. Não é? Um momento de maior aproximação, em que também vemos a outra pessoa num papel que se calhar nunca vimos antes, mesmo que já tenham filhos, é sempre diferente. Por outro lado, também é um desafio extra, que é a reorganização da casa, das tarefas. A forma como existiam nunca mais volta a acontecer garantidamente. É o cuidar de um bebê, ou de mais filhos caso hoje existam, e nisto há alguns conflitos. Normalmente a comunicação não é o nosso forte enquanto seres humanos e nós criamos muitos conflitos por aí. Conflitos porque não nos sabemos comunicar e Porque não achamos que os outros sabemos adivinham os nossos pensamentos. Sim, não sabemos explicar quais são as nossas expectativas. Depois também temos expectativas irrealistas sobre os outros. Queremos que nos leiam o pensamento. E quanto disso é que não tem a ver com uma certa incapacidade para ler os nossos estados emocionais e compreendê-los também, não é? Também tem a ver com isso, porque nós também, se não sabermos reconhecer a forma como nós nos sentimos, também não podemos esperar que o outro o faça, e além de não podermos esperar que o outro o faça, temos que nós próprios também conseguir ler para dizer, olha, eu não me sinto bem com isto, precisamos de se calhar conversar. E a comunicação acaba por não ser também só comunicação entre mim e a pessoa que está comigo. É a comunicação também com as nossas famílias de origem, que nem sempre são fáceis de gerir. Eu não queria parecer aqui um tarado, mas... Mas sobre sexo outra vez. Não, isto já parece aquela história do Charles Dickens do Natal, do espírito do Natal passado e do Natal presente e do futuro. Mas não falámos das relações sexuais durante a gravidez. Ainda há muitos tabus relativamente a isso? Completamente. Aquela ideia de que não podemos ter relações sexuais porque o bebê vai sentir e vai saber e é um pecado e que horror. Ou vai-se magoar. Nós estamos aqui a rir, mas isto é completamente algo que acho que passa pela cabeça das pessoas. Ainda passa. E que ainda passa imenso pela... Então há casos de pessoas que depois de estarem grávidas, portanto, não têm qualquer tipo de atividade sexual, não é? Sim. Porque têm esses preconceitos. Sim. Interessante. E não só de magoar o bebê, mas também de provocar o parto de forma antecipada, de levar a uma perda, de, sei lá... Aquela ideia de, mas o bebê está ali, depois se o homem ejacula, como é que é? Será que o bebê sente, não sente? Sabe o que é que se passa, não sabe? Isto tudo cria aqui... Uma vez se for homem se vai tornar homossexual? Porque, será que vai nascer com um galo na cabeça? Lá, coisas... Essa questão do galo na cabeça também às vezes surge, também surge. Só que são ideias... erradas, não é? Também Sim. Crenças. Nós vivemos numa sociedade ainda muito católica, muito religiosa, e grande parte dessas crenças também advém da religião. As pessoas prendem-se muito ainda a esse tipo de crenças. Sim, e crenças um bocado derivadas da religião, mas muitas vezes paralelas, não é? Que não são propagadas pela religião, pela instituição, não é? Mas ao mesmo tempo não é verdade que as mulheres têm, de alguma forma, durante um período da gravidez, não sei qual, um acréscimo da sua libido? Normalmente no segundo trimestre, como é o trimestre mais calminho, pode haver alguma alteração. No sentido de haver esse acréscimo, que é se calhar aquela altura que os homens adoram, não é? Que não há tantos sintomas físicos e portanto a mulher também se sente um bocadinho mais confortável para a relação sexual. Mas claro que se houver estas crenças em paralelo, acaba por se tornar também difícil. E também há aquela questão que se fala às vezes que os homens se sentem repugnados pelo corpo de uma mulher grávida,
Isso é uma queixa comum das mulheres? Isto existe? Ou isso é não. É um mito? É o quê? Daquilo que eu tenho apanhado nos últimos tempos, é precisamente a ideia contrária que acaba com que fique. Que o corpo grávido também acaba por ser uma atração física para a própria relação sexual. Há homens que gostam de ver o corpo que muda, porque nós, quando entramos numa de ter filhos, nós já sabemos que o corpo vai mudar e que durante 9 meses isto acontece. Há homens que acham piada porque as maminhas desenvolvem-se um bocadinho mais. A Ricardo Araújo Pereira que dizia que a gravidez é o implante mamário dos pobres. Sim, e acaba por ser, não é? Mas há homens que efetivamente não se sentem incomodados com isso e sabem que isso faz parte desse processo de transição para a parentalidade. Tal como também podem existir pessoas que se sintam desconfortáveis. Mas se calhar grande parte desse desconforto também advém da própria pessoa se sentir desconfortável com o seu corpo. Okay. Há mulheres que não se gostam de ver grávidas e que assumem sem qualquer pudor que não gostaram de estar grávidas, que não gostam de ver o corpo a mudar, que o corpo muda muito rápido, não é fácil de se adaptar àquilo. E depois também há aquela romantização, não é? Vemos casos como a Carolina Patrocínio, que tem o bebê Sim. e no dia a seguir já está perfeita, não é? De que maneira é que isso também ilude as pessoas? Elas procuram ou já há digamos, uma normalização, as pessoas já sabem. Quer dizer, há influências que promovem isso, mas também há outras que se calhar tentam. Uma nota é seguir as boas influências, não é? Pois. As boas influências que nós temos nas redes sociais, que ainda são algumas, graças a Deus, ainda temos umas quantas. E acredito que a Carolina Patrocínio não o faz por mal. Tal como aquela polémica que houve há uns tempos com a Catarina Gouveia, que aparece pequena, maravilhosa, na cama do hospital com o bebê ao colo. Ela também não o fez por mal e ela não achava que ia ter aquela repercussão toda na sociedade. São realidades diferentes. São pessoas que têm estilos de vida para isso. A Carolina Patrocínio provavelmente faz exercício físico 20 vezes mais do que eu. Mas é legítimo que uma mulher pense, pá, aqui estou eu toda acabada, entre aspas, digamos, é muito legítimo. E esta mulher... É muito legítimo e acontece, porque assim, nós vivemos numa era assumidamente digital. Mas também vem da comparação, não é? Elas também comparam-se com elas porque querem. Também pois já lá estão essas pessoas numa mansão, são muito ricas e vale para tudo, não é? Pois. Eu acho que a comparação maior é mesmo esta questão do corpo, que é, se ela acabou de ter um bebê há 2 semanas, como é que ela parece que nunca teve um filho na vida e eu, que tive ao mesmo tempo do que ela, toda esta forma. Até eu às vezes me questiono, não é? Como é que ela teve filhos, está com aquele corpo e eu que nunca tive um filho na vida, ando aí a parecer sei lá o quê. Mas isto também tem a ver com os nossos estilos de vida e com tudo o resto. Nós comparamos-nos e isto acaba por nascer saudável. Isso, as redes sociais contribuem muito para esse fator de comparação e acho eu por uma espécie de infelicidade coletiva. Sim. Porque também só vemos o que é feliz, não é? Só vemos o que é feliz, cada um só partilha aquilo que quer. Claro. Em certa medida, em vez de tornarem a vida das pessoas melhores e as pessoas mais saudáveis do ponto de vista mental, parece que tem o fenómeno contrário, não é? Sempre, porque muitas das vezes nós esquecemos que aquilo não é... aquilo é uma gota no oceano, aquilo não é a fotografia completa. Aquilo é aquilo que as pessoas querem que nós vejamos. Eu também só partilho momentos felizes no meu Instagram, mas podia partilhar os tristes. É o mesmo que acontece com as figuras públicas. Elas partilham aquilo que vende. Certo, é uma artificialidade. É como filme, é como teatro, não é real. Mas como disse há pouquinho, ainda existem algumas que partilham as partes menos boas. Mas agora, relativamente ainda ao sexo durante a gestação, será que deve-se de alguma forma, imaginemos que é um casal que tem uma vida sexual bastante intensa, será que essa intensidade deve ser de alguma forma refriada? Ou... As alterações a nível da vida sexual normalmente devem acontecer se for recomendado por um médico. Caso não haja nenhuma contraindicação para isso, não há qualquer tipo de problema. Pode continuar com o mesmo tipo de atividade. O bebê não vai nascer com nenhum galo na cabeça. Não, eu não estou preocupado com isso.
nem vai provocar o parto. Até é um momento prazeroso para os dois. Ok. E eu queria falar agora de violência obstétrica, que mencionaste há pouco. O que é assim a violência obstétrica para quem não faz ideia? Portanto, a violência obstétrica é tudo aquilo que, de alguma forma, mina os direitos da mulher. Quer seja na gravidez, quer seja no parto. Portanto, falamos é só da mulher? Não, o pai não... Normalmente é mais direcionado à mulher, como grande parte das intervenções ocorre com a mulher. Não quer dizer que se calhar em algumas situações também não possa ocorrer com o homem. Mas falamos de abusos físicos, sexuais, verbais. Aí se calhar o homem também já entra mais dentro do assunto. Essa violência pode vir de todos os lados. Porque normalmente é mais do corpo médico. Pois. Falamos também de intervenções médicas que são desnecessárias. Como o que falámos há bocado. Como a episiotomia, como a manobra de Christopher, que é profundamente desaconselhada e continua a acontecer em Portugal. Isso é o quê? Como é que eu vou explicar isto? É quase que uma manobra de manipulação da barriga da mulher. Tentar expulsar o bebê. Pressionando na barriga. Pressionando na barriga. Isto é altamente desaconselhado e só para nós termos uma noção, a questão da episiotomia em Portugal, as taxas ultrapassam os 70%, o que é completamente assustador. 70% dos partos? 70% dos partos sofrem cortes para facilitar, alegadamente, o nascimento. A expulsão do bebê. Falamos também de falta de consentimento, portanto, restrições de movimento ou de comportamento. A mulher não poder comer, a mulher não poder beber, não se poder mexer. Até há pouco tempo havia esta ideia de que para parir era deitado e esta era a única forma de o fazer. Quando a mulher deve ser livre quanto aos movimentos, poder ter o bebê em pé, ter o bebê de cócoras, ter o bebê na água, ter o bebê onde lhe apetecer, conforme aquilo que achar que for mais benéfico para si. Mas não há essa escolha, não é? Eu acho que isto também depende um bocadinho... Imagina, uma mulher grávida na ilha terceira tem essa escolha de poder fazer como quer? Eu acho que não. Existe uma coisa que se chama plano de parto. Os planos... São à parte, eu nem sei isto. As mulheres são obrigadas a ter o bebê no hospital ou as mulheres decidem? Não propriamente, podem ter o bebê em casa. Mas ter o bebê em casa pressupõe que esta pessoa tenha acesso aos cuidados para isso. Portanto, que tenha o corpo clínico que é preciso. Pelo menos que tenha uma enfermeira parteira e aquilo que normalmente penso que existe um protocolo para isso. Mas isso é, se não tiver, pode ser condenado? Pois, eu ia dizer, isso é verificado. Por exemplo, a Comissão de Proteção de Jovens pode atuar numa situação destas, sei lá. Eu penso que sim. Eu penso que sim, até porque no limite está a pôr em risco a sua vida e a vida da criança, de uma criança. Sei que existem uma série de regras que têm que ser seguidas, nomeadamente a presença de uma enfermeira parteira, e sei que o hospital mais próximo não pode estar a menos do que X quilómetros, o que na terceira não é um problema. Mas é preciso ter assim alguns cheques que a pessoa tem que preencher, mas voltando ao plano de parto, isto é um documento que a família faz, a mulher e o homem fazem, em que tem lá descritos os seus desejos quanto ao parto. Quem é que quer presente no parto, se quer epidural ou não, se tem alguma forma em como desejava ter o bebê, se é sentada, se é em pé, se é de cócoras. Mas isso também pressupõe uma lista de cheques, não é? Quer dizer, eu não posso... Pressupõe uma lista de cheques e preferencialmente este plano deve ser feito com o obstetra que acompanha isto é conforme mulher, o que o hospital pode oferecer, não é? Normalmente... é feita esta lista, este plano, que deve ser presente ao obstetra, porque algumas coisas podem não se conseguir realizar, e convém que se há um plano A, haja um plano B e haja um plano C. Portanto, que hajam vários planos
na eventualidade de algumas coisas não poderem ser cumpridas. Agora, se a equipa médica vai ou não cumprir, isso já nos foge um bocadinho ao controle, né? Ao controle, não é? Acaba por vir de cada um. Mas em termos nacionais, também para não estarmos aqui a focar na região e não estarmos a falar de ninguém específico, esta questão da violência obstétrica ainda é muito presente? Sim. Aquilo que nós vamos vendo é que pelo menos 30% das mulheres reportam terem sofrido violência obstétrica. É muito. E isso transforma um momento que supostamente é um momento belo, e não é? Vem aí uma nova ser humano ao mundo e tal. E pronto. Supostamente para os pais há de ser mágico para um momento que acaba por ser de revolta e traumático. Acaba por poder eventualmente se transformar num momento com potencial traumático. De eventualmente a mãe ou o pai desenvolverem uma perturbação de stress pós-traumático, já me chegou a acontecer pessoas que, por exemplo, o apetar, imaginemos que nós estamos aqui e que alguma coisa começa agora aqui a apetar, já me chegou a acontecer pessoas que nessa situação ficam completamente asseveradas, entram num estado de ansiedade completamente profundo, fora do normal, porque aquilo lhes faz lembrar aquele momento que passaram. Falamos de pessoas que depois podem ter como sintomas sonhos vívidos daquilo que aconteceu, pesadelos, flashbacks, podem nem conseguir dormir. Podem não querer ter mais filhos também. Podem desenvolver depressão pós-parto, porque a violência obstétrica é um fator de risco para uma depressão pós-parto, é um fator de risco para a saúde mental da mãe e eventualmente daquele bebê quando ele crescer, porque se a mãe tiver alguma perturbação emocional, o bebê ele próprio também depois fica comprometido quanto à educação nesse sentido, pode vir a ficar comprometido nesse sentido. Acaba por ter influência no desenvolvimento físico e emocional do bebê, porque a mãe está menos disposta a se calhar a isso. E além de ser um fator de risco, é algo que tem uma carga emocional muito, muito grande. E muitas vezes também pode ser uma violência verbal, não é? Pode ser uma violência verbal, soubeste fazer o bebê, então agora está aí quieta porque também vais saber ter. Olha que para o fazeres não gostaste dessa forma, está quieta porque eu já te disse que se não estiveres quieta vou-te tirar esse bebê daí à força. Quando falamos de frases às vezes muito parecidas com essas. Quero acreditar que cada vez menos isso aconteça. Espero que um dia, se eu decidir ter filhos, que isso não seja a realidade que eu encontro e que as pessoas da minha geração encontrem. Infelizmente, se formos ver há 10 ou há 15 anos atrás, isso era muito comum. E achas que esse tipo de comportamento também vem de mulheres? Portanto, no corpo médico também de mulheres? Ou isso acontecia muito porque eram homens, não é? Daquilo que eu tenho presente, nós quando falamos num serviço de obstetrícia e de ginecologia, maioritariamente são mulheres que estão anexas a esse serviço. Acho que quando surgem estes comportamentos não são propriamente intencionais. Falamos de serviços com muito stress, com muito trabalho a acontecer ao mesmo tempo, com trocas de turnos. Sim, e da mesma forma que para a mulher que está grávida aquilo é um momento único, para o corpo médico é só mais um dia, não é? Para o corpo médico é só mais um dia. Sim, pois, ou mais uma hora, ou mais umas duas, porque deve ser... Certo. E o cansaço depois também já chega, temos trabalhos de parto muito demorados. Aquilo que normalmente se quer é que seja o mais rápido possível, porque há mais pessoas na mesma situação e os quartos têm que vagar. Porque o bloco de partos também tem que mexer. Isso é muito desagradável. É muito desagradável. E por isso os profissionais às vezes parecem frios. Mas acredito que não seja da personalidade deles, é da profissão. É algo que acaba por ser uma capa, uma proteção pelo trabalho que eles desenvolvem, pelo trabalho que têm. Que é preciso, pelo seu próprio bem-estar, não é? Pelo próprio bem-estar. Isto não, normalmente... Não sei como é que ocorre nos hospitais privados, porque quero acreditar que provavelmente seja de outra forma. Historicamente também,
mesmo quando os médicos iam fazer os partos, no passado, eu li um livro chamado Comportamento Íntimo, não sei se é a tradução, Intimate Behavior, do Desmond Morris, e aquilo é basicamente sobre, lá está, a intimidade e todas as máscaras que nós temos para cultivar também essa intimidade em múltiplos domínios. Um dos domínios que ele fala é precisamente o domínio, portanto, de parto e da gravidez, e por aí fora, mas neste caso de parto especificamente, e que durante muito tempo o médico ou o especialista era quase um estranho no espaço, portanto, onde a mulher ia parir, e que, inclusivamente, muitas vezes ele não via o que estava a fazer porque a etiqueta e a moralina, vamos dizer assim, que existia, não permitia que ele desenvolvesse bem a sua profissão, porque, por exemplo, ele tinha um lençol e só trabalhava com as mãos, não fazia qualquer tipo de contacto visual, nem sequer com a mulher, e trabalhava, portanto, lá está, só com as mãos, sem ver o que é que estava a fazer. E parece que este, por exemplo, na Inglaterra vitoriana, era o padrão. Eu não sei se sabes há quanto tempo é que este tipo de coisa terá mudado. E o Desmond Morris também afirma que, devido a este tipo de comportamento, houve muito mais mortalidade infantil e de grávidas do que era necessário, porque depois estavam a parteiras que não tinham a formação adequada, etc., não havia os cuidados de higiene, e fazia-se toda ali uma dinâmica que era prejudicial, lá está, à criança e à mãe. Quero acrescentar que hoje em dia isso não acontece, não é? Apesar do momento do parto ser um momento invasivo para a própria privacidade da mulher, que de repente está ali exposta perante toda uma equipa de médicos e de enfermeiros. Mas esta invasão é necessária. Esta invasão é necessária. É até um determinado grau, depois pode ultrapassar, não é? Esta invasão é necessária desde que os limites também sejam respeitados. Nós sabemos que aquele médico ou que aquela médica e aqueles enfermeiros que estão ali estão a fazer o seu trabalho, e que por detrás do trabalho deles existe um código que eles têm que seguir, uma ética que eles seguem, e que não coloca em xeque esses direitos que a mulher tem. O que não invalida que a mulher ela própria também não se possa sentir de alguma forma perturbada por isso, porque de repente é imensa coisa a acontecer ali ao mesmo tempo. Mas acho que no meio do tumulto todo que é um trabalho de parto, grande parte nem se deve lembrar disso. Principalmente se a equipa que a segue for mais ou menos sempre a mesma. Antes de passarmos para a frente, poderíamos falar então de perda gestacional. Que impacto é que isso tem na mulher? Na mulher e também no casal. Portanto, como estava aqui a dizer em off, as perdas gestacionais acontecem ainda bastante. Nós falamos de cerca de 25% das gravidezes terminam em perda. Quanto? 25%, o que é significa uma em cada 4. Portanto, se nós estamos aqui 3, se nós contássemos com cada um de nós ter um projeto de parentalidade, a quarta pessoa que falta aqui poderia ser essa pessoa que eventualmente... Só para clarificar isto em termos de português, uma perda gestacional é um aborto espontâneo? Não necessariamente. Existem vários tipos de perda, que acabam por se distinguir quanto ao tempo em que ela ocorre. Okay. Portanto, quando falamos de perdas gestacionais, podemos falar também de perdas que ocorrem de forma mais tardia, ou durante o parto, ou nos primeiros dias após o parto, que aí já são as perdas neonatais. É importante esclarecer. A perda gestacional acaba por englobar as perdas iniciais, as perdas tardias. Portanto, os abortos espontâneos são normalmente aquilo que nós dizemos: tu se não tivesses feito o teste nem sequer sabias que estavas grávida. O que também é tirar um bocadinho aqui o peso. Não é retirar o peso, eu acho que é uma tentativa de retirar o peso, da pessoa se sentir bem, mas também é uma... Do género, tu não, nem o conheceste, nem era bem um ser, não é? É isso que acontece durante... praticamente quando é uma perda gestacional, seja lá com que idade for. Se é inicial ali por volta das 7, 8 semanas,
é esta questão do se tu não tivesses feito o teste tu nunca ias descobrir que estavas grávida, ou então também a frase típica do era pior se tivesse sido às 35 semanas, se ocorre às 35 semanas, olha, pelo menos conseguiste ver a gravidez praticamente toda, era pior se tivesse nascido com alguma deficiência. Mas também é perturbador viver essa gravidez toda e é para frustrante, depois ter um aborto, até por causa de todas as alterações que a pessoa teve no corpo e o mal-estar que teve, e depois não resultou em nada, não é? É isso, a mulher não vai sentir isto tudo para nada, não sei. Sim, e é tal questão, para a sociedade é um pouco ingrato. Isto foi uma perspectiva meio utilitária, não é isto tudo para nada, quer dizer, a pessoa também está a sentir... Tudo é para nada, tudo é vão, a gente já se mas no meio do processo de luto e no meio da culpa e da raiva e de tudo o que se gera naquele momento, é normal que se pense assim, que é... tive este tempo todo a ter o maior cuidado para perder o meu bebê, o que é que eu fiz de mal para acontecer isto? Se calhar foi aquela corrida que eu dei a semana passada que fez com que isso acontecesse. Se calhar foi aquela sopa que parecia-me estar estragada, se calhar estava mesmo estragada e eu não devia ter comido aquilo. Se calhar foi aquela relação sexual mais intensa. E não foi nada, foi a vida a acontecer. E não foi nada. Normalmente quando existe uma perda gestacional... é porque aquele bebê era incompatível com a vida, seja lá qual fosse a situação. Uma mutação genética qualquer. Uma mutação genética, isto depois, eventualmente, se for feita uma autópsia e consegue-se descobrir a causa, um estudo genético, pode-se vir a descobrir o que é que... Se há, pode não haver nada que cause. Tu disseste que perda gestacional também pode ser depois do parto, não é? Que normalmente são as perdas neonatais. E até, penso que sejam 40, 60 dias após o parto. Mas também ocorrem bastante. Bastante para aquilo a que nós estamos habituados. É aquela morte súbita infantil e não sei o quê? Não é propriamente uma morte súbita. Às vezes podem ser situações em que já se saiba, se calhar, que o bebê não é compatível com a vida e que vai viver pouco tempo e os pais decidem mesmo assim avançar com a gravidez. Ou porque existe alguma complicação ou algo assim do género. Mas é tal questão. Não o conheces como não o conhecias. Claro. Como é que... como é que estás assim? E aquela questão do parto natural versus epidural, isto é muito debatido mesmo entre as mulheres, sobretudo acho que entre as mulheres. Portanto, qual é o método melhor de o fazer? Será que a epidural tem de alguma forma também consequências a longo prazo? Essa questão, portanto, essa escolha deve ser feita como qualquer outra, sempre de forma consciente e informada, não é? Portanto, aquilo melhor que há a fazer é aquela família se informar de o que é um parto normal e o que é um parto natural e o que é uma epidural, como é que é dada a epidural. Nós às vezes temos uma ideia errada de como é que as coisas acontecem, de como é que ocorre uma cesariana, porque muitas das vezes a escolha... Queres falar sobre isso? Como é que é? Como é que se faz? O que é isso? Acho que isso já foge um bocadinho do meu domínio. Ok. Mas posso dizer que às vezes essa escolha advém do medo do parto, do medo da dor. E que isso também são questões que podem ser trabalhadas em consulta de psicologia, do gerir... Primeiro a preparação para o parto. O parto natural requer uma preparação mais específica, ou uma preparação criteriosa da mulher, posição à epidural, que, portanto... Eu diria que qualquer tipo de parto requer uma preparação prévia. Até porque quando nós falamos... Consiste em exercícios? Consiste em exercícios, consiste no mindset certo, nos pensamentos que podem ajudar ou não. O parto é muito físico, mas o parto também é muito psicológico. Okay. Se nós pensarmos nas contrações como vem aí mais uma e eu não aguento mais e eu vou morrer e esta dor eu não aguento mais, como é que eu vou conseguir? Se trocarmos este pensamento, se calhar para um pensamento de é mais uma, mas é menos uma, e
estou cada vez mais perto de ver o meu bebê, isso faz toda a diferença. Mas nós também não adquirimos este pensamento de um momento para o outro. Claro, tem um trabalho. Existe um treino que tem que ser feito. E o psicólogo pode ajudar, não é? E é aí que entra muito o trabalho do psicólogo, quer seja para a gestão das contrações, quer seja para as questões relacionadas com como é que o parto vai acontecer, como é que eu acho que me vou sentir, como é que acontece uma cesariana, com o fico muito ansiosa quando penso nisso. E existem estratégias que nós podemos usar para efetivamente preparar para isso. Não quer dizer que quando chegar lá que nós não vamos sentir o mínimo de ansiedade possível, porque isso é impossível na vida, mas já vamos um bocadinho mais preparados para aquilo que pode surgir. I'm pregnant. Ross. Ross. Okay, whenever you're ready. And you're the father, by the way, but you got it. Can I get you some water? I'm good. I'm good. Outra questão que também falámos em off é a questão da amamentação. A amamentação é crucial para a ligação afetiva entre a mãe e o bebê. E se o bebê rejeitar? A amamentação é importante para a criação de um vínculo, daquela ligação especial que todas as mães querem ter com os bebés. Mas não é a única coisa que nos permite ter essa relação. A amamentação acaba por criar esse vínculo porque o bebê está muito próximo de nós, aquela troca de olhares, aquela troca de contacto de pele com pele. Mas o trocar as fraldas também faz com que se crie uma relação, o dar o biberão também se faz com que isso aconteça, o dar o banho, o vestir, o falar, cantar. Portanto, não é só a amamentação que faz com que se crie uma relação. A relação não vai ficar afetada só por causa dessa rejeição. Não, e normalmente nós quando falamos na rejeição da mama, como às vezes costumamos dizer, às vezes não é propriamente uma rejeição e são sim problemas que nós temos a nível de nem sabermos como é que se faz bem isso. E para isso, por amor de Deus, procurem ajuda nessa área, porque ninguém é obrigado a ficar com uma mamilos em ferida e passar dores horríveis, quando na realidade existem profissionais qualificados para ajudar nesse sentido. E felizmente cá na ilha também já existem opções nesse sentido e projetos incríveis nesse sentido. De ensinar a amamentar uma criança, é isso? De ajudar nas pegas certas, de explicar quais são os mecanismos que influenciam, por exemplo, na produção do leite, não quer dizer, a pessoa tem o direito de escolher que não quer amamentar. Pode dizer que aquilo não é para ela, mas pelo menos tem que tomar aquela decisão de forma consciente e saber que num futuro próximo não se vai arrepender de ter feito aquilo. E não amamentar pode ser de alguma forma prejudicial para a criança? O que nós sabemos é que o leite materno é ali uma fonte de, como nós costumamos dizer, um ouro líquido. Mas não quer dizer que a criança fique prejudicada nem no crescimento, nem no desenvolvimento, nem em nada do género. Normalmente acaba por acontecer é que se criam mitos de que não amamentas e então ele agora nunca vai engordar, o teu leite não presta, e isto é que acaba por de alguma forma ser prejudicial para a criança e sobretudo para a mãe, porque se for prejudicial para a mãe é de facto de alguma forma aqui constrangedor também na relação que ela pode vir a criar com o bebê. Sim, em todo o processo da gravidez os mitos estão sempre presentes, não é? Sim, porque nós vivemos muito à base de mitos, não é? E então na gravidez aquilo é uma lista, podiam ser aqueles pergaminhos que se desenrolam e ficam aí. E depois da criança ser aí lançada para o mundo, não é? Tirada aí para a existência, portanto surge a questão dos papéis sociais, não é? A questão dos papéis sociais dos pais, e depois temos a dimensão daquilo que é a expectativa e aquilo que é a realidade.
até que ponto é que esses papéis são mais igualitários hoje em dia e até que ponto é que é desejável que eles sejam mais igualitários também. Portanto, neste caso, pai e mãe, tendo em conta uma família tradicional. Cada vez mais se vê o pai a ser incluído nas questões, portanto, quando à medida que a criança vai crescendo, e até mesmo na gravidez. No entanto, aquilo que a sociedade continua a ver é se o pai vai buscar e levar a criança à escola, é um bom pai, que incrível, deve estar mesmo feliz, Sim, o teu marido ajuda-te tanto. Uma vez vi um meme que era um pai que trazia, era portanto comparado com um pai que trazia fast food para casa e uma mãe. O pai era visto como, pá, que pai fixe, e a mãe era visto como uma irresponsável que não cozinhou, não é? Sim, sim. Okay. E nesta questão de ir levar e buscar os filhos à escola, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, que é o pai é um ótimo marido, que bom que ele participa, que ele ajuda. O pai não ajuda, não faz mais que a sua obrigação. Mínimos, não é? São os mínimos. Não faz mais que o seu papel de pai. Sim, isto é muito diferente do que acontecia há uns anos, não é? Durante a maior parte da história da humanidade, sim, talvez, sim. não é? Pelo menos desde que a sociedade é sedentária. Não é? Sim. E depois o pai tem este papel que quase é posto num pedestal e ganha um prémio, e a mãe se vai buscar a filha à escola não faz mais do que a sua obrigação. E se o pai foi, é porque o que será que a mãe estava a fazer que não podia interromper para ir? Portanto, nós ainda, apesar de irmos vendo alguma desconstrução, ainda temos alguma ideia de que a mãe tem papéis que só... exclusivos. E há papéis exclusivos para a mãe ou não? Nós temos que ser sinceros quando dizemos que o papel de um pai não é semelhante a um papel da mãe. Portanto, a mãe acaba por ser de alguma forma, que é assim, nós se todos formos olhar para a nossa vida, nós normalmente perguntamos à mãe tudo e mais alguma coisa, e ao pai perguntamos onde é que está a mãe. É aquilo que eu acho que toda a gente acaba por fazer. A mãe tem um papel determinante em algumas coisas, em algumas áreas, e o pai acaba por ter um papel determinante noutras. E que áreas é que podem ser essas? Depende um bocadinho daquilo que são também as famílias e de qual é o envolvimento da família. Normalmente a mãe é mais para a vida doméstica, ensinar quais são os limites, o pai é mais para a diversão, o que também nos mostra muito estes papéis tradicionais que vão existindo. E esses papéis tradicionais não têm nenhuma base biológica, fisiológica? Estes papéis tradicionais... acho que mais histórico do que propriamente biológico, porque com a medida do... São meras convenções, então. São culturais. O que nós sabemos é que, pelo menos a mãe, a mulher, quando, portanto, no pós-parto, existe uma diminuição da massa cinzenta. Problemas de memória e por aí problemas fora, de memória, deixar as chaves de casa em algum sítio e nunca mais se lembrar delas, perder a carteira. Isso é muito interessante. Porquê é que isso acontece? Isso é reversível? Portanto, isto é reversível, isto não é nenhum problema, não estamos com amnésia nem nada que se pareça. E porquê que a massa cinzenta... Isto acontece porque o que o nosso cérebro faz é acabar por desligar ou diminuir a atividade cerebral nas áreas que são responsáveis portanto, quase mais que pela parte prática da coisa, e a ligar mais a questão relacionada com as emoções. Numa questão de sobrevivência, ou seja, as zonas ligadas às emoções ficam hiperreativas também, se calhar, para criar uma maior responsabilidade àquela criança, assim, para garantir que conseguimos bonding, não é? mantê-la viva. Um bebê não consegue sobreviver sozinho. Ou seja, a natureza canaliza os recursos todos da mulher para sim. apaixona-te por este bicho, porque senão morre, e a gente precisa disto para continuar aqui essa espécie. Para continuar a viver. Ok. Que também é muito... isto acaba por vir um bocadinho de encontro àquilo que há bocado perguntavam da questão de se quando nascíamos isto era inapto. Isto é mais um assunto polémico, que é aquela coisa de o instinto materno é o sexto sentido. Quando o bebê nascer vais saber tudo o que tens que fazer, não te preocupes com isso agora. Isto é uma falácia, não é? E a verdade é que a escola não nos ensina nada também. Andamos às cegas. Andamos completamente às cegas e depois achamos que tudo aquilo que fazemos
está mal, porque devíamos saber como é que devíamos agir e eu não sei. Mas porquê é que não aprendemos isso, não é? Se eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser uma boa mãe ou como é que eu vou ser um bom pai. Só que esta questão do instinto, dizer que algo é um instinto quer dizer que nasce connosco. Nós, para cuidarmos de um bebê, não nasce propriamente connosco, é algo que nós vamos desenvolvendo. É mais aprendizagem por observação, aprendizagem social, que é, eu sei como é que as outras pessoas cuidam do bebê e por isso também aprendo. Eu vou aprender a cuidar do meu bebê à medida que eu vou conhecendo. E portanto vai sendo uma construção. Certo, ou seja, não há propriamente um critério técnico e científico por trás disso, e devia haver, não é? Se devia ser aprendido, talvez na escola, digo eu, não. Sim, na escola faltam-nos muitas bases de muita coisa que nos podia ajudar. E se calhar isto que nós estamos aqui a falar era uma boa opção para uma educação sexual. Disciplina de educação sexual ou de educação para a sexualidade e para os afetos, que acaba por se calhar ser um bocadinho mais abrangente. Mas os fascistas vão tentar rebater ao máximo isso, os com máscara e os sem máscara. Peço imensa desculpa, mas nós quando não educamos sexualmente uma criança corremos mais riscos do que se educar. Mas não querem saber porque os riscos não interessam perante a perspectiva da moralidade. Sim, tanto é que essas disciplinas ainda são muito polémicas, tudo o que é cidadania e tudo. São. Não é? Bom, mas e estamos a falar aqui das questões dos papéis sociais e da sociedade e tudo isso, e das expectativas da educação, etc. Se olharmos para as sociedades tribais e por aí fora, e portanto aquilo que era também de alguma forma por natureza o ser humano na sua fase mais primitiva, vamos ver que havia uma rede de suporte social provavelmente que é muito diferente daquela que existe hoje em dia. E até que ponto é que hoje em dia os pais não estão isolados, não é? Ficam quase ao abandono com a criança e, portanto, sentem-se desamparados. Estou um bocadinho ao encontro daquele provérbio que acho que é africano, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, que vem muito desta ideia das tribos que se juntam e toda a gente cria as crianças juntas. Atualmente, se calhar, primeiro os pais têm dificuldade em pedir ajuda e depois as redes de apoio, grande parte das vezes não são verdadeiras redes de apoio porque aquilo que querem é... inconscientemente e sem se calhar ter essa intenção, querem o cuidado ao bebê, quando na realidade aqueles pais também precisam de alguma forma de ser cuidados. Certo. E portanto falhamos aqui em duas coisas. A primeira, os pais não pedem ajuda, e depois a rede social também não faz propriamente aquilo que deveria fazer, que é o apoio, sim, emocional, sim ao bebê, mas também instrumental a nível de casa e de tudo o resto que é preciso fazer. Ou seja, a exigência sobre os pais hoje em dia acaba por ser maior do que era no passado. Até porque as famílias são muito mais nucleares. Portanto, se olharmos para a realidade, as pessoas que vivem cada vez mais nas cidades, o resto da família fica... E não acaba por ser só isso também, que é, nós atualmente temos muito mais estudos. Se há alguém que tem uma licenciatura, ou um mestrado, ou um doutoramento, é tão inteligente, então se calhar também é-nos exigido mais, porque também as nossas habilitações profissionais são um bocadinho mais, portanto... Certo, também que reproduzimos mais tarde. Os avós são mais velhos ou já morreram. Sim. Ou então vivem na aldeia, porque as pessoas, não é, o êxodo rural... Eu não sei, eu tenho essa sensação. Acabamos por estar mais sozinhos. Que é mais difícil ser pai hoje em dia, mãe hoje em dia, do que alguma vez foi. Sim. E que as exigências são muito grandes e que também as obrigações sociais perante essa também são imensas. Depois esta questão da formação há profissional. Pouca liberdade e pouco apoio. Eu estava a dizer que esta questão da formação profissional serve para os dois lados, que é és tão inteligente, estudaste tanto e tens tantos estudos, então tens a obrigação de cuidar bem de uma criança, mas também é pelo outro lado, que é, mas tens que ir trabalhar, como é que vais deixar o teu filho em casa? E acaba por de alguma forma também criar uma pressão extra. O próximo tópico que queria abordar, portanto, é a questão da licença de maternidade e impacto na carreira. E também isto porque vimos um vídeo que depois nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais,
portanto, que é um anúncio que já falamos há pouco, não é? Uma mulher que, portanto, empata a gravidez até chegar à terceira idade. Fala a idade da reforma. À idade da reforma, porque o patrão não gostava, não é? E então, vamos falar de que forma é que a gravidez tem impacto na vida profissional da mulher. Isto começa logo muito mal quando nós chegamos a uma entrevista de trabalho e somos mulheres e uma das perguntas que nos fazem é quais são os nossos planos para os próximos X anos. Ou quando nos perguntam diretamente se nós pretendemos ter filhos num futuro próximo, porque a licença de maternidade depois vai mexer aqui também com muita coisa em termos de trabalho. A gravidez acaba por ser um momento de muita introspeção, até mesmo para o homem e essencialmente para a mulher. Há mulheres que efetivamente aproveitam este momento e fazem uma reviravolta à sua carreira. Há outras que querem regressar o mais rápido possível ao trabalho porque é um escape também de tudo o que se passa. A questão é que nem sempre encontramos entidades empregadoras que nos compreendem ou que respeitam os direitos que nós temos. Isto mudou muito desde o 25 de Abril em Portugal, porque Sim. antes as mulheres tinham um papel também doméstico mais, não é? E tinham cuidado dos filhos em casa, e agora existe essa pressão adicional. Era uma questão que não se punha. E muito justamente tem a sua independência e trabalho, mas agora e os filhos? E as crianças? O pai também trabalha. Vai ter que ir para um colégio. Nós temos que nos lembrar que nós, primeiro que tudo, nascemos homens, mulheres e além disso temos vários papéis na nossa vida. Ser mãe é apenas um dos papéis que nós temos. Nós, além de sermos mãe ou pai, nós somos empregados, somos empreendedores, somos funcionários de um sítio, ou de 2 ou de 3, somos irmãos, filhos, somos, sei lá, temos imensa coisa na nossa vida, imensos papéis. Mas educar uma criança uma coisa de grande responsabilidade e que merece muita atenção, muita dedicação. Sim. Uma coisa que não deve ser externalizada gratuitamente para nós desconhecidos, de forma leviana, como muitas vezes é, sem responsabilidade até dos pais. É muito importante que nós estejamos conscientes dessa responsabilidade quando tomamos a decisão de ter um filho. No entanto, também não podemos permitir que pais e mães anulem outras vertentes suas para viverem único e exclusivamente para a criança. Certo. Aquilo que é saudável é que haja um equilíbrio Mas entre as várias áreas da vida. Mesmo quando há esse desejo, muitas vezes existe essa impossibilidade. Sim, e aqui o ideal era aquilo como nós estávamos a falar há pouco das redes sociais. A rede social, a rede de suporte, existe para que haja um maior equilíbrio possível entre as nossas áreas da vida, entre os diferentes papéis que nós temos. E o que me parece é que isto é tudo montado sobre um castelo de cartas. Quando começamos a pensar profundamente sobre este assunto. Está tudo relacionado. Isto é assustador para quem dá uma forma projeto de ter crianças. Sempre falasse que é do estado do mundo. Só nessa microescala é bastante preocupante. É o que eu vejo aqui e vejo que é muito difícil depois criar uma relação saudável com essas crianças e crianças saudáveis que vão estar aí no mundo e que vão construir uma sociedade de alguma forma justa e que também de apoio mútuo e por aí. Acho que se está a criar uma sociedade de pessoas isoladas, egoístas e alienadas. Existem muitos fatores que são importantes para a questão da gravidez e do pós-parto e se calhar aquele que é mais importante é a rede de apoio, porque eu acho que em todos os assuntos que nós falamos até agora a rede de apoio está sempre lá enfiada e é sempre um fator protetor para a saúde mental e para o desenvolvimento daquela criança. O que acaba por acontecer é que depois grande parte das pessoas não a tem. E quando não tem, também essa relação fica mais propensa a colapsar, não é? Sim, e com maior risco de tudo e mais alguma coisa. Se calhar podíamos saltitar para o burnout materno. Sim. O que é que podemos falar do burnout materno? O burnout materno não é necessariamente uma depressão pós-parto. O burnout materno não é necessariamente uma depressão pós-parto, mas podem coexistir as duas coisas. Nós, quando falamos de depressão pós-parto, é uma perturbação essencialmente emocional. Quando falamos de burnout, falamos de um cansaço extremo, físico, psicológico, emocional, social, que advém das responsabilidades e das tarefas inerentes à parentalidade. Portanto, a ter que gerir tudo. Somente da parentalidade ou também da parentalidade associada a todas as obrigações? Associada a tudo.
mas essencialmente porque estes papéis todos que nós falávamos não é fácil de equilibrá-los e, portanto, acaba por estar associado a tudo. E nós falamos de burnout materno, mas também pode ser paterno. Ok. Mas podemos dizer que o facto destes papéis relativamente ao cuidado do filho ainda estar muito virado para a mãe, portanto, contribuir, não é? Sim, intensifica que isso possa acontecer. E não é só o estar muito virado para a mãe, mas é também a mãe achar que tem que tomar conta de tudo e que tem que ser a super mulher e que o papel é dela e que por mais que o homem tente ajudar, ele faz tudo mal e ela é que faz bem. Okay. Isso também não é Isso propriamente saudável. Às vezes acontece as famílias terem mais do que um filho, né? Hoje em dia já não é tão comum quanto isso, mas sim, ainda acontece. Como é que se consegue de uma forma de fazer esta distribuição justa da atenção e de que forma é que isso também cria um trabalho excessivo ou adicional e uma pressão adicional sobre, lá está, a parentalidade? Acima de tudo é importante que os outros filhos não se sintam excluídos, não é? Pois é, porque acho que isso acontece muitas vezes, sim. Não é? Nem sempre os pais sabem como é que hão de incluir aquela criança, se for com uma idade, sei lá, com uma diferença de 4 ou 5 anos, nem sempre sabem como é que hão de incluir a criança de forma a que não se sinta excluída, não é? E às vezes falamos de estratégias muito simples, e isto faz toda a diferença, e a chave para tudo acaba por ser sempre a comunicação, para tudo mesmo. Certo, e no caso de famílias que dão uma relação reconstruídas, em que existem, portanto, filhos de uma das pessoas, ou até das duas pessoas do casal, e que tencionam, por exemplo, ter filhos no futuro. É uma situação sempre delicada e também acaba por depender da relação que esses filhos têm com a outra pessoa, com a madrasta e o padrasto, que eu acho que é uma nomenclatura um pouco triste e marcada pelos filmes da Disney que nos mostram uma madrasta má que faz a vida negra aos enteados, e que não é sempre assim, e em grande parte dos casos não é assim. Uma madrasta, um padrasto... E também é muito diferente ser padrasto e madrasta hoje em dia do que era, por exemplo, no século XIX, claro, porque também era muito mais raro. Eu recordo-me na altura em que andava na escola, se calhar há 10 anos atrás... alguém que dissesse os meus pais são divorciados, que filme, toda a gente queixava sobre isso, e nem se pensava sequer que isso fosse uma coisa normal. Hoje em dia isso já não é assim. Ou seja, esse problema. Os miúdos já lidam com isso com naturalidade, não é? Sim, chegou-me a acontecer num exercício a fazer com miúdos do 4º ano, acharem imensa piada quando nós falávamos de tipologias de família, e dizerem todos contentes que tinham 2 casas e que tinham 2 mães, uma que era de sangue e a outra que era por afinidade. O que é importante aqui é que isto haja o menos conflito possível nestas situações. Mas claro que isto depende sempre também da maturidade dos pais. Dos pais. Ok. Pronto, e agora queria falar da menopausa e da menarca. Palavra que eu não conhecia e que tu me ensinaste. Se calhar podemos começar pela menarca, não é? Porque é o que aparece primeiro. O que é a menarca? Portanto, a menarca é a primeira menstruação. Ok. Normalmente não usamos assim na gíria esse nome. O que acaba por acontecer é que, como nós já há bocadinho falávamos da gravidez, que era um período crítico para a vida da mulher, a questão da adolescência, quando se dá a menarca, a questão da gravidez e do climatério quando se dá a menopausa, mais uma palavra nova que aposto que ensinei. Ok, menopausa. Climatério. Climatério. Sim. São os 3 períodos críticos na vida de uma mulher. Okay. Exatamente por aquilo que nós falávamos há pouco. As alterações químicas que existem no corpo, biológicas, hormonais, adaptação de papéis, de rotinas. Portanto, acabam por ser alturas em que nós temos que estar um bocadinho mais atentos àquilo que se passa. Ao nosso estado... E ao nosso bem-estar, não é? Ao nosso estado emocional. E há esse tipo de acompanhamento? Quer dizer, se calhar há mais... na menopausa do que na menarca, não é?
Achas que as pré-adolescentes... Acho que quando falamos na menarca deveria ser algo que já viesse incluído naquilo que se chama educação sexual e que infelizmente grande parte dos jovens não tem acesso. Se calhar quem tivesse dificuldades em lidar com o corpo não seria a primeira vez que se apanhava um adolescente com dificuldades em gerir que se calhar o corpo muda e que não vai ter um corpo de uma criança toda a vida, e os outros depois também gozam, porque as crianças acabam por, de alguma forma, os adolescentes, ter este comportamento uns com os outros que não é saudável. Procurariam ajuda, mas eu creio que as pessoas também procuram ajuda já em fim de linha, que eu não consigo tratar disto sozinho. Certo, é o tabu também, não é? E a menopausa tem um impacto muito grande no estado emocional de uma mulher? Há mulheres que estão mais predispostas a aceitar isso? A menopausa, que sem ser aqui na questão do climatério, que explicando o que é aqui o período de transição da vida reprodutiva para a não reprodutiva, acaba por ser um momento de grande impacto para a mulher, porque tem que haver também uma reestruturação de papéis. Quem é que sou eu agora que não posso ter mais filhos? Há mulheres que se calhar não tiveram filhos e que têm que fazer o luto pelos filhos que não tiveram e que nunca vão ter, porque neste momento já não dá. E portanto acaba por ser um momento que mexe muito com a identidade de uma mulher. Conheceram-se durante grande parte da sua vida daquela forma e de um momento para o outro. Certo. Outra coisa que eu queria falar era, portanto, as expectativas relacionadas com o sexo da criança, não é? Agora nós vemos muito estas gender reveal parties, nem sei bem como é que se diz em português. Festas de revelação de género, não é? Isso é uma coisa americanizada. Já vi uma coisa muito engraçada de uns pais que fizeram uma festa dessas e no fim a resposta é: parabéns, é um bebê. Ok. Portanto, existem essas expectativas, isso há um impacto depois na relação emocional com a criança? Existem expectativas. Ainda há a expectativa de ser menino, o primeiro filho, ainda já... Isto também está muito ligado com esta questão dos papéis de género e com aquilo que nós vamos ouvindo ao longo, os mitos novamente, que é: não queiras criar uma rapariga, porque criar uma rapariga tu depois vais ter que lidar com os namorados, vais ter que lidar com as maquilhagens, vais ter que lidar com as roupas, a dizer com os sapatos, e a dizer com o cabelo e com os penteados, e depois idas ao cabeleireiro, e com as birras porque se pegou com as amigas. Um rapaz é muito mais fácil porque é só futebol e bola para a frente. Portanto, acho que ainda também existem muitos estes mitos, que é: uma rapariga é mais fácil de criar do que um rapaz. Ou melhor, ao contrário, um rapaz é mais fácil de criar do que uma rapariga. E também existem aqui as ideias que nós vamos concebendo ao longo da vida, que é: eu vejo-me mesmo a ser mãe de uma rapariga, ou vejo-me mesmo a ser mãe de um rapaz. E depois também se calhar um casal, não é? Tu tens uma rapariga, queres ter um rapaz. E depois há pessoas que vão a isso, que é: vou ao primeiro filho e é um rapaz, então agora tenho que tentar a rapariga. E se calhar as tantas vão no quarto ou no quinto filho e nunca conseguiram chegar à rapariga. E isto acaba por de alguma forma ser... Cria uma sensação, se essas crianças souberem, de serem indesejadas, não é? Estarem incompletas, de facto, lá está, um pénis, não é? Sim, e nós temos que nos lembrar aqui que estas questões de género da criança em nada têm a ver com os gostos que a criança vai ter no futuro. Eu sou rapariga e posso gostar muito de jogar à bola. Às vezes os pais querem um rapaz porque querem alguém com quem jogar à bola. Ou as mães não querem um rapaz exatamente pelo motivo oposto. Mas a nossa sociedade ainda está muito padronizada. E isto é muito também com os papéis de género, local, não é? A questão é que isto depois cria, às vezes, desilusões relacionadas com o género, que é: eu fico profundamente triste porque queria muito uma rapariga e na realidade vou ter um rapaz. Há um luto que preciso de fazer de um bebê que eu idealizei e que não existe. E tenho que ter em atenção se isto vai ou não de alguma forma afetar a relação que eu vou criar com esta criança. Isto também é um problema dessa pessoa, do ponto de vista psicológico, emocional, estar a pôr essa expectativa numa coisa que por natureza, se for feito por natureza, é aleatória, não é? É quase como estar a jogar e se não for esse o resultado, não quero saber, ou não tenho tanto interesse. E pôr esse nível de
expectativa na concepção de uma criança é de alguma forma absurda. E aí é que está a gênese do problema. Eu acho que nós também, como vamos tendo mais consciência dos problemas que vão havendo, também consequência de irmos adiante a parentalidade, nomeadamente quanto às perdas gestacionais e quanto à infertilidade, cada vez mais vejo mães e pais que aquilo que querem é um bebê saudável. Não pedem mais do que isso. Certo. Mas as expectativas estão sempre lá. Curiosamente, uma das coisas que pode acontecer na adoção é tu escolheres o sexo do bebê ou características. Mas também não é certo que isso aconteça, não é? Não tenho a certeza de como é que ocorre. Não, o leque é muito reduzido, não é? Eu até nas trocas de comentários que fizemos na preparação do episódio, falei de uma entrevista que ouvi há uns anos do Diogo Infante. O Diogo Infante adotou uma criança de 9 anos, um rapaz negro, e ele na altura disse que o mais difícil de adotar é um bebê branco, porque é o que toda a gente quer. Acho que toda a gente também, quando aquilo que se sente muito é que quando existem processos de adoção, os pais querem muito que a criança tenha parecenças físicas com eles. Porque isto é quase um tabu, que é não vou dizer a ninguém que adotei uma criança, porque isto vai pôr em causa o meu ser homem e o meu ser mulher, a minha capacidade reprodutora, a minha razão de ser, o meu papel. A minha razão de ser, a virilidade, a masculinidade, a feminilidade. Sim, do ponto de vista biológico, essa é a nossa função de alguma forma. Se bem que também são pessoas que às vezes já tentaram muito e esperaram muito tempo e também já estão preparadas para aquele que é o processo. Acho que o mais doloroso é mesmo o processo de espera até conseguir uma ação. Isto da parecença é muito... também é muito usado na inseminação artificial. Os pais procuram as clínicas... por exemplo, em casais homossexuais, eu conheço um caso, o que é que acontece? Uma das mulheres dá o óvulo, não é? A outra tem a outra gere a gravidez, exatamente, não é? E precisa de um dador. Pronto. Um dador. Ou seja, aquele bebê não vai ter a informação genética de uma das mães. Acaba sempre por, de alguma forma, adquirir alguma... Sim, vai ser gerado por ela, não é? Alguma mas coisa... não tem informação genética, não é? A informação genética é do óvulo e do espermatozoide. Sim, nesse sentido não. Mas também temos que olhar para isto, o que é que para elas é importante. Não, mas eu só estou a dizer isso porquê? Porque a clínica depois vai escolher um dador que seja também parecido com essa mulher. Pelo menos foi o que eu ouvi. Sim, faz parte dos protocolos das clínicas terem em conta as características físicas do casal. E pode-se ver fotos das pessoas em questão? A questão dos dadores fica se em for anonimato. Não, mas atenção, eu estou a dizer APAs estão assim, ou seja... Portanto, as doações... Eles dizem as características, mas não é possível ver essas características. Sim. Eles dão... portanto, as doações são anónimas. Os doadores passam por um processo de avaliação criterioso a nível de saúde física e mental, porque também temos que ter a certeza que as pessoas são doadores pelos motivos certos. O que é que acontece? Isto acaba por, de alguma forma, ser... Esqueci-me do que eu ia dizer, que bom. Não faz mal, não te preocupes. Mas isso acontece muito. Se queres lembrar, eu posso falar. Agora foi... Eu posso falar, entretanto, enquanto estás a lembrar. Há uns dias ouvi um episódio de um podcast brasileiro e que fala de algo que acontece muito lá, que é inseminação caseira. Portanto, eles usarem o SUS, né, que é o Serviço Nacional de Saúde deles, muitas vezes é muito complicado, e recorrer ao privado é caríssimo. E então, há doadores que, portanto, oferecem o seu esperma. Aquilo é ilegal, não podem vender, portanto, pedem só ajudas de custo. Eu não sei até que ponto é que há, portanto, exames médicos ou assim, né? Mas depois permite às pessoas que querem usar estes serviços, portanto, poderem escolher melhor. Este indivíduo é assim, assado, que assim é que eu gosto. Pronto, depois a inseminação, como é que funciona? É através de uma seringa. E os riscos que isso não traz para a saúde também da mulher. É capaz. E depois também outra coisa, mas eu depois também vou falar na bibliografia, que eu quero recomendar um livro, que é... há muita gente que não conhece os pais, não é? Porque o dador é
Anónimo? Doador, é anónimo. E até existem grupos de apoio, associações de pessoas que não conseguem ultrapassar esta ausência Já de vai- não saberem Sim. quem é e criam grupos de apoio. No entretanto, a lei em Portugal também alterou. E, portanto, um bebê que é feito com recurso à doação de gametas, quando chegar aos 18 anos, se quiser saber quem é o doador, e se o doador assim o tiver autorizado, Pode saber. tem o direito de saber. Mas não tem direito a qualquer tipo de compensação. Nem... Não tem. É assim, quando fazes a doação, tens uma compensação monetária. Sim, não, estou a dizer a criança. Imaginemos que... Não. Até não. porque neste episódio que eu ouvi do Brasil, tem lá um senhor que não sei se é João Carlos, o gajo diz que é o Joe Kex, ele chama-se Joe Kex. E o gajo, ele já perdoou a contar quantos filhos tem, mas pelo menos filhos que nasceram mesmo já tem mais de 100. E então o contrato que ele faz com a mulher, um pedaço de papel, nem sei que validade legal é que aquilo tem, mas é que ele não cai a pensão de alimentos para... Eu há uns tempos vi uma... E mesmo assim ele está falido porque em certos casos eles puderam pedir e o gajo já não tem dinheiro para pagar isso. Há uns tempos houve uma reportagem, eu não sei se foi na TVI, de uma situação de um médico em que isso acontecia. Ok. Da vida real, não é só nos filmes Certo. que isso Não, o acontece. que eu estou a falar é tudo real, não é? A questão depois aqui é que existem pais que envolvem esta questão da doação num secretismo tal que não é fácil depois Pois. esconder o resto da vida Claro. que a Pronto, verdade é essa. vamos só mais um tópico para acabar. E queríamos falar do recém-nascido como atração turística. Portanto, essa questão das redes sociais, muitos pais hoje em dia expõem o bebê logo desde uma altura muito precoce. Sei lá, vamos falar um bocadinho sobre isto e também como é que isto depois pode afetar a criança ou a mesma vida depois já adulta, não é? Isto não acontece hoje em dia, mas serão muitas as pessoas daqui a 20 anos que vão se cruzar com alguém que diz: olha, eu tenho aqui uma foto tua de bebê e tu nem sabes quem é aquela pessoa, não é? Eu não sei se algum de vocês já viu um vídeo que anda a circular ultimamente pelas redes sociais, ou se as pessoas que nos ouvem já ouviram, que é uma manipulação feita através da inteligência artificial com fotografias das crianças e em que se consegue fazer um vídeo destas crianças com a mesma voz e com as mesmas feições, tudo, e que os pais veem o vídeo e nem se apercebem que aquilo é um robô, aquilo é uma criação artificial que está ali. Eu já vi, sim. Isto é assustador. E à medida que o tempo vai passando torna-se cada vez mais assustador. A questão de nós mostrarmos os nossos filhos nas redes sociais, de alguma forma, o grande perigo aqui é sempre a segurança. Nós nunca sabemos quem é que está do outro lado e quais as intenções com que a pessoa vê. A segurança e a privacidade, até porque aquela criança, quando crescer, pode não gostar de saber que teve a sua vida toda exposta para o mundo ver, porque uma vez na internet, para sempre na internet. Não é? E pronto, mesmo para acabar, queria falar de 2 projetos em que tu estás envolvida, não é? O AMA? Sim. E o grupo Nós? Sim. Pronto, o que é que são? Portanto, o AMA é uma associação, o AMA Aldeia da Parentalidade, que, portanto, nasce com a intenção de dar apoio à amamentação, essencialmente, e estende-se a todo o pós-parto. Portanto, que é aqui dirigido pela Cati e pela Carla, que fazem um trabalho incrível. Isto é presencial? É presencial. Pronto, isto para quem nos está a ouvir, portanto, nós estamos na Ilha Terceira, nos Açores. E o meu trabalho com elas é de dar formação no âmbito da saúde mental no curso de preparação para o nascimento. Ok. Portanto, de informar de tudo isto que nós estivemos aqui a falar. Portanto, do que é normal, do que não é, de como é que acontece a adaptação no pós-parto, de estratégias para melhorar isso. E, portanto, esse é o objetivo. Portanto, somos ainda uma equipa bem vasta de profissionais que vai colaborando com elas para dar à população da Ilha Terceira
uma rede de apoio. Nós próprios queremos servir como rede de apoio para que as famílias se sintam devidamente suportadas nesse período. E o grupo Nós? O grupo advém do meu trabalho enquanto Nós psicóloga. não tem nada a ver com a empresa. Não tem nada a ver com a empresa. É um trabalho independente. Portanto, em paralelo com a criação de conteúdos para o Instagram. E Nós é um trocadilho, desculpa. Porque eu vi o emoji que... Sim, Nós é um trocadilho. O vídeo da apresentação do grupo relaciona-se com a parte marítima da coisa. Portanto, eu que nasci na Ilha Terceira sempre fui muito ligada ao mar e portanto decidi também logo aí pôr um bocadinho de um cunho pessoal e arranjar aquilo que me fizesse sentido. O nós é um pronome, não é? Nós somos um grupo, mas também está relacionado com os nós que se criam na gravidez e no pós-parto. Portanto, das dificuldades que nós sentimos, dos nós que nós precisamos desatar, pessoais, profissionais, emocionais, e que o nós pronome acaba por ter aqui um papel crucial para ajudar nisso. É um grupo do WhatsApp que ficou em stand-by durante algum tempo, porque nem sempre é fácil também para nós, enquanto profissionais, conjugar tudo e mais alguma coisa. Mas o plano é voltar. Mas o plano é voltar brevemente, até porque acho que é se calhar a pergunta que eu mais recebo é quando é que o grupo volta. Claro. Então, portanto, estejam atentos ao Instagram da Vanessa. Portanto, é um grupo dirigido essencialmente para famílias, mulheres essencialmente em pós-parto, são bem-vindas mulheres também ainda em gravidez. E qual é o teu Instagram para as pessoas também ficarem a conhecer o teu trabalho? O meu Instagram é vanessavalente.psi. Ok. Vai estar na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. De qualquer maneira é bom as pessoas verem. Pronto, Vanessa, não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Se não, vamos passar às nossas recomendações bibliográficas. De acordo. Para acrescentar alguma coisa seria só mesmo que pedir ajuda, seja durante a gravidez ou durante o pós-parto ou na pré-conceição, seja lá qual for a situação, não é propriamente sinónimo de nós sermos loucos nem nada do género. Acho que isto são estereótipos que têm que ser mais do que ultrapassados. Até porque se nós quisermos estar bem e criar uma família e dar o melhor futuro possível aos nossos filhos, nós também temos que começar por cuidar de nós. Portanto, é essencialmente isso, que procurar ajuda é sempre útil e não tem que ser propriamente... Ajudar-nos a ser mais equilibrados, melhores pais. Exatamente. Muita coisa se evitava se todos fôssemos ao psicólogo. Portanto... Claro. Pronto, vamos então lá às nossas recomendações. Então, nós vamos recomendar. A Vanessa já nos trouxe muita coisa hoje, portanto, nós vamos fazer aqui as nossas recomendações. Existe um documentário muito interessante, mas eu não sei o nome dele, mas posso depois enviar. Diz lá que a gente vê. Mas podes nos dizer sobre o que é e depois metemos na descrição. O documentário é sobre o desenvolvimento de um bebê. Ok. De um bebê e do bebê depois nos primeiros anos de vida. Mas tu tens acesso a esse documentário? Eu acho que ele está na Netflix. O começo da vida... É isso mesmo. É esse mesmo? É. Ok, o começo da vida, pronto. Vai estar na descrição do episódio. Da minha parte, eu vou recomendar um livro que li há um par de anos de uma escritora japonesa chamada Mieko Kawakami, que foi publicado no mês passado em Portugal com o título Seios e Óvulos. Já não me lembro de tudo o que li, mas basicamente a protagonista do livro quer ter um bebê, mas ela tem pavor a relações sexuais e não quer estar num relacionamento. E depois, portanto, tenta recorrer à inseminação artificial, que aparentemente é ilegal no Japão. Depois ela conhece uma pessoa que é filha de um dador que vive angustiado porque não sabe quem é o pai ou a mãe. E depois ela tem esse dilema: será que avanço com isto ou não? Pronto, é um livro interessante. Foi publicado pela Casa das Letras e o link vai estar na descrição do episódio. E tu, Josie? Bom, a recomendação que eu tenho é um filme que já é bastante conhecido, já tem alguns anos, é 2007, e é o Juno, não é? Que é sobre as questões à volta da gravidez e as angústias à volta da gravidez de uma adolescente chamada Juno. Na altura, portanto, a atriz era a Ellen Page
que agora é o Elliot Page. Sim. Pronto, mas o filme é precisamente sobre isso, não é? E pronto, é interessante porque é uma comédia. É uma comédia, mas tem um fator que parece-me que é real, não é? Do ponto de vista que as emoções parecem válidas e verídicas. Assim que me recordo, se me permitem também, existe uma série da Netflix que é muito interessante, que é Virgin River. Ok. Nós estamos aqui só a falar em coisas relacionadas com a gravidez, e esta série tem uma das protagonistas sofre uma perda gestacional. Ok. E na última temporada que saiu ela está grávida, portanto ela tem que gerir uma gravidez depois de uma perda, o que para ela não é nada fácil. E sem querer dar spoilers, mas dando spoilers, a coisa depois também não corre assim como estava planeado, e acaba por ter o mesmo desfecho do que da outra vez, e portanto também nos mostra um bocadinho de como é para alguém que sofre uma perda passar por esse processo, até porque depois ela é enfermeira, tem que lidar com grávidas, tem que lidar com pessoas que não conseguem engravidar porque têm problemas sempre aqueles triggers, médicos, portanto dá-nos uma ideia muito boa. Certo. Bem, vamos então concluir. Vanessa, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Muito obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Foi. Só relembrar que nos podem seguir na nossa página de Instagram, e seguir também a Vanessa, e portanto nas plataformas que usam para ouvir o podcast meterem lá uma votação amiga, e é isso. Voltamos em breve. Tenho uma pergunta. Tens uma pergunta? Depois para as pessoas mandarem depois a resposta por Instagram, se depois deste episódio elas ficaram com vontade de se reproduzir ou não. É uma questão muito pertinente. Bem, ou aquelas que já o fizeram, se querem fazê-lo novamente. Ou pelo menos que o façam de forma informada e consciente. Sim. Voltamos em breve com um novo episódio. Até lá, um abraço. Abraço. Pregnant women are smug. Everyone knows it, nobody says it because they're pregnant. Effing son of a gun. You think you're so deep now, you give me the creeps now that you're pregnant. I can't count all the ways how you speak in cliches now. So, do you want a boy or a girl? Oh, doesn't matter as long as it's healthy. Really? Because I don't feel like those two things are related at all. It's not like one or the other. No, as long as it's healthy. I can't wait to hear someone say, don't care if it's brain dead, don't care if it's limbless, if it has a penis. 'Cause pregnant women are smug. Everyone knows it, nobody says it because they're pregnant.